Abra sua Bíblia comigo, por favor. O último evangelho, a última biografia acerca de Jesus, João, capítulo 17. Rabassura lagassura labas. Tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez? Levante a sua mão, por favor. Você que está pela primeira vez. Glória a Deus, quanta gente linda. Dê um aplauso ao Senhor Jesus por cada pessoa que está conosco aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos, amém? Aleluia. Agora vira para esse irmão que está do seu lado e diga: você é doido de vir aqui? Aleluia. Diga: a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Porque é Ele que governa, Ele é o dono, é Ele que faz todas as coisas. Aleluia. E só através dele somos aperfeiçoados. João capítulo 17, verso 1. Aleluia. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode acompanhar aqui no painel. Aleluia, vamos lá. João 17, versículo 1. Aleluia. Diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também estes estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, essa é uma oração de Jesus, e o subtítulo dessa palavra para mim aqui na minha Bíblia está assim: a oração sacerdotal de Jesus. O sacerdote, aquele que se apresenta diante de Deus em favor do povo. Jesus foi o sumo sacerdote, mas Jesus não foi só o sumo sacerdote, ele também foi o próprio sacrifício. E agora Jesus está orando ao Pai, e algumas coisas que Jesus disse nessa oração me chamam a atenção. A primeira delas é que Jesus vem dizendo que nós não somos do mundo. Por isso que eu acredito em extraterrestre. Diga para o seu irmão assim: você não é dessa terra, você não é desse mundo. Aleluia. Você pertence a uma outra natureza, você pertence a uma outra realidade, você pertence a uma outra dimensão. Aleluia. Você não é extraterrestre, você é um cidadão celestial, você é um cidadão do reino de Deus. Aleluia. Belisca esse irmão que está do seu lado, só para você acordar ele. Belisca ele aí, isso, até ele dizer ai. Diga para ele: está vendo essa carne aí? Está vendo esse corpo? Diga assim: esse é o hospedeiro. Aleluia, aleluia. Você está nesse corpo de passagem, não é esse corpo que vai para a eternidade. É um corpo transformado, é um corpo regenerado, é um corpo glorificado. Essa carcaça está aí só para você cumprir o seu propósito. Jesus está dizendo: Pai, eu oro porque eles não são do mundo. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: hoje é noite de você desapegar desse mundo. Diga para ele: desapega. O teu destino é o céu, a tua origem é o céu. Diga para ele: a tua pátria é o céu. Eu não sou daqui, e para minha casa eu voltarei. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu ainda estou pregando em uma igreja que crê no arrebatamento, que anseia por esse tempo, por essa hora. Nós não somos daqui, nós não somos dessa pátria. Nós temos uma pátria, e a nossa pátria é celestial. Eu estou te dando uma introdução para você começar a sair da terra, para você começar a sair dessa dimensão. Meu Deus do céu, hoje é noite de abandonar a letra morta e viver o verbo vivo. É noite de entrar no verbo vivo. Essa palavra ela é vida. Só de Jesus dizer eles não são do mundo, eu já estou entendendo tudo. Essa palavra é vida dentro de mim. Então eu não posso estar preso nas coisas dessa terra. Eu não posso estar sofrendo pelas coisas dessa terra, porque aqui nós estamos de passagem, meu irmão. Tudo é passageiro. Mas chegará um dia que nos encontraremos com Ele face a face.
e receberemos a revelação completa de quem Ele é. A segunda coisa que me chama a atenção nessa oração de Jesus é no versículo 22, que Ele diz assim: eu lhes transmiti a glória que me deste. Meu Deus, para que sejam um, como nós somos um. Jesus foi glorificado no Pai. Jesus recebeu a glória do Pai. Jesus vem dizendo que eu te conheço. O mundo não te conhece, mas eu te conheço antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele. Não é só Jesus, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O mundo não conhece, mas os filhos já foram elegidos. Ah, meu Deus, alguém precisa entender: o mundo não conhece e o mundo não vai conhecer, mas os filhos já conheceram desde a eternidade. Coloca para mim Efésios capítulo 1 versículo 4, por favor. Nós precisamos entender isso. O mundo não vai conhecer mesmo. Por isso que muitas vezes nós cantamos algumas canções que na verdade não fazem sentido. Nós cantamos e sabemos que cantamos porque somos evangelistas, queremos ganhar os perdidos, mas nós dizemos assim: vamos mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo. O mundo é o mundo, nós vamos impactar o mundo, nós vamos ser luz no meio do mundo, mas o mundo não vai ser transformado. Por quê? Porque o mundo não pode conhecer o Espírito, o mundo não pode conhecer o Pai. Só os filhos conheceram o Pai, e só aqueles que o Pai desejou fez conhecer o Filho. Você que está aqui hoje, você está em uma reunião de filhos. Essa casa é uma casa paterna, onde temos o mesmo Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Abba Pai. Você não está aqui por coincidência, você não foi convidado para estar aqui hoje porque, sabe, você não tinha outro compromisso, alguém te convidou, você aceitou. Não, Deus te trouxe aqui nessa noite. O próprio Espírito Santo te conduziu aqui para você entender que Ele já te elegeu e já tinha te escolhido como filho dele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus. Meu Deus do céu. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O mundo não pode conhecer, mas os filhos foram elegidos antes da fundação do mundo. Aleluia! Nós precisamos começar a andar nessa dimensão da paternidade. Nós precisamos começar a nos desligar da terra totalmente, porque somente aqueles que estão andando por fé e não por vista vão experimentar das maravilhas que o Senhor começará a realizar nesses últimos dias. Somente aqueles que creem, somente aqueles que estão ansiando por ver as maravilhas, por ver a face do Senhor, vai poder contemplar aquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. Eu quero te dar um recado muito importante: você não é desse mundo. Aleluia! Aprenda de uma vez por todas: o teu fim não é nessa terra, não vai acabar aqui. Tem gente dizendo: está tudo acabado. Está acabado o quê? Nem começou. Tem gente querendo tirar a própria vida, dizendo: eu não tenho outra saída, não tem outro jeito. Meu irmão, nem começou. Entra pela porta. Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim achará pastagem. Salvar-se-á e achará pastagem. Qual é a treta desse mundo que está te trazendo angústia? Qual é o problema desse mundo que está querendo te colocar para baixo, que está querendo te abater? O que veio para querer te colocar no chão, para querer dizer que não vale a pena, que você nasceu para sofrer, que com você as coisas não mudam?
Hoje é noite de você dar um comando a essas coisas. Hoje é noite de você dar uma resposta a todas essas situações e dizer: ei, eu sei que tudo que está acontecendo é para mim aprender, porque ainda nem começou aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. É para nos amadurecer, é para nos aperfeiçoar. Pastor, eu quero entrar num tempo de aceleração, eu quero viver as respostas, eu quero que as coisas mudem. Sai da terra. Ei, se desliga desse mundo. Tem glória de Deus na tua vida. Jesus disse, imagina Jesus falando: Pai, eu nem sei se eu poderia te falar isso, mas a glória que tu me deste, eu dei para eles. Meu Deus. E o mundo quer te fazer você se sentir o patinho feio. O mundo quer te fazer você se sentir o excluído, aquele que não vive o que os outros vivem, aquele que não tem o que os outros têm. Você não tem o que os outros têm mesmo, porque você tem coisas muito mais preciosas. Você tem riquezas eternas dentro de você. Você tem a glória de Deus dentro de você. Em Romanos diz que Ele nos conheceu, e aos que conheceu Ele predestinou. Aos que predestinou, Ele justificou. Aos que justificou, Ele chamou. E aos que chamou, Ele glorificou. A glória de Deus na tua vida. Por isso que você precisa ter um peito estufado e cara de leão. Crente cabisbaixo tá jogando contra. Crente que anda cabisbaixo não entendeu a sua real identidade. Você carrega a glória de Deus em você, e é aquilo que o mundo não pode conhecer. Então, por que muita gente quer viver o que o mundo está vivendo? Diga para o seu irmão assim: desapega. Hoje é noite de você andar em uma nova dimensão. Romanos capítulo 8, verso 12. Olha o que diz a palavra: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Não dá mais para andar com uma mentalidade escrava. Não dá mais para andar segundo a carne. Não dá mais para vivermos segundo a nossa vontade carnal. O Espírito está em todo momento dizendo: ei, você é filho. Ei, você é filha. Ei, você tem um pai. Ei, você tem uma herança. Você é herdeiro, você é co-herdeiro. E o Espírito Santo vai testificando ao nosso espírito para não andarmos mais segundo a carne, mas para andarmos segundo o Espírito. Porque o Espírito testifica, o Espírito revela, o Espírito confirma que você é filho de Deus. O mundo está dizendo: você não vai conseguir. O mundo está dizendo: não,
É impossível, uma hora você vai pecar. Você ficar solteiro, você não cair em pecado antes do casamento, você vai viver essa vida de santificação, você vai viver essa vida de separação. Você não vai conseguir, ninguém consegue. Mas aquele que anda segundo o Espírito está dizendo: ei, eu não vou ouvir o que você está dizendo, porque há uma voz que fala ao meu coração, e não é qualquer voz, é a voz do Espírito de Deus. E o próprio Espírito de Deus é o que testifica ao meu espírito que eu sou filho, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, está difícil. Pastor, você não sabe, é matando a carne todo dia, é indo para a cruz todo dia. Ei, parabéns, você está na rota da glorificação. Você está no Gólgota, você está no caminho para ser glorificado. Tem gente que pensa que cruz, que renúncia é castigo. Não, meu irmão, cruz é glória de Deus na nossa vida. Cruz traz para a nossa vida a autoridade. Paulo vai dizer que é nas injúrias, Paulo vai dizer que é nos açoites, é quando ele é chicoteado. Paulo vai dizer que é quando ele é apedrejado, quando ele é expulso das cidades por estar pregando o evangelho para os perdidos. É nesse momento que ele se alegra. Ah, meu Deus do céu, é nesse momento que ele festeja. Por quê? Porque ele sabe, se ele está sofrendo essa perseguição, ele está no caminho certo, porque ele está vivendo aquilo que o seu mestre viveu. Então, se você chegou aqui hoje dizendo: pastor, você não sabe, a família está se levantando, as pessoas estão se levantando, o mundo está se levantando, então eu quero te dar os parabéns. Você está no caminho certo, você está na rota do Gólgota, você está indo em direção à cruz. E sabe o que vai acontecer? Nós lemos aqui embaixo, versículo 17: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Tem sofrimento por amor a Cristo, então tem glorificação. Paulo vai dizer: ei, essa é uma leve e momentânea tribulação que produz sobre mim um peso eterno de glória. Um peso eterno de glória. Qual foi a perseguição que você sofreu pelo evangelho? Então vai ter glória aí. Será glorificado, o Senhor será glorificado, haverá glória de Deus na sua vida. Não, pastor, as perseguições que eu enfrento é por causa de mim mesmo, é por causa dos meus problemas, é por causa da minha falta de caráter, é por causa da minha sem vergonhice. Então a palavra para você hoje é: se arrependa, porque ainda dá tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque toda a perseguição que enfrentamos por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas, está nos levando a aprendermos que é necessário nos arrepender, é necessário amadurecer, é necessário nos santificar. Agora, se você está sofrendo perseguição, e você sabe que é simplesmente pelo fato de você estar servindo a Deus, um peso eterno de glória está sendo acumulado aí. Um peso eterno de glória está sendo acumulado aí. Sabe que é assim que o mundo espiritual te respeita? O mundo espiritual não te respeita pelo tempo que você tem de cristão. Não adianta dar carteirada no mundo espiritual e dizer: eu tenho 40 anos de evangelho. Não adianta. O mundo espiritual não respeita os seus diplomas. Quem respeita os seus diplomas são os homens. O mundo espiritual não respeita a sua performance, o seu intelecto. O mundo espiritual não respeita também o seu trabalho. Mas todo aquele que aprendeu a ir para a cruz por amor ao evangelho,
Filipenses 2:5 diz: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não fez por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, veio em forma de homem, humilhou-se como servo de todos, obedeceu ao Pai até a morte, morte de cruz. Foi-lhe dado toda a autoridade, e um dia toda língua confessará, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra e os que estão nos céus, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi-lhe dada toda a autoridade. Por quê? Porque Ele carregou os pecados de toda a humanidade. Ele morreu sem nenhum pecado. O mundo espiritual respeita a nossa renúncia. Quer autoridade, viva de renúncia. Quer autoridade, não queira ter autoridade, querer seus direitos. Não vai dar certo. Ou você tem autoridade ou você tem os seus direitos. Autoridade é para quem já perdeu os direitos. Autoridade é para quem já perdeu a sua vida. Autoridade é para quem está dizendo: ei, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. A autoridade é para aqueles que estão dispostos a viver indo para a cruz. Pastor, me explica melhor. Chegou alguns meninos tentando expulsar os demônios. O mundo espiritual olha para eles e diz: quem vocês pensam que são? Eu conheço Jesus. Meu Deus, eu conheço Paulo. Mas vocês não têm cruz, vocês não têm renúncia, vocês não têm autoridade. O mundo espiritual reconhece as nossas renúncias. Toda a renúncia que você tem vivido em prol do Evangelho, se prepara, meu irmão, um peso eterno de glória está sendo acumulado, e um novo nível de autoridade chegará sobre a tua vida. Se tem alguém que acredita, reaja ao nível que você acredita. Ei, ei, pastor, não, eu quero os meus direitos. Então não vai dar, meu irmão, não vai dar certo, porque sabemos que é da azeitona amassada que sai o verdadeiro e puro azeite. Sabemos que é da uva pisada que sai o verdadeiro vinho. Sabemos que é do trigo amassado que saem as verdadeiras sementes. Sabemos que é da flor esmagada que exala o perfeito perfume. Então, se você quer manifestar a glória de Deus, se prepare para um processo de cruz. Vai ter cruz, vai ter renúncia, mas vai ter autoridade, vai ter poder, vai ter glória. Vai haver coisas incríveis da parte de Deus. Diga ao seu irmão: você não é desse mundo. Pastor, não, eu quero os meus direitos. Eu acho que está errado. E você acha o quê? Você já foi pastor de alguma igreja? Eu acho que a célula está errada. Você já fez escola de líder? Já liderou célula? Eu acho que os obreiros estão errados. Você, quanto tempo você teve de obreiro? Quantas equipes de obreiros você liderou? Eu acho que você não tem que achar nada. Você tem que ir para a cruz, meu irmão. Você tem que morrer, meu irmão. Tem que pegar seu achômetro, bater no liquidificador, tomar ele e dizer: chega, eu não quero mais isso, eu quero é cruz, eu quero viver a vontade de Deus. Para com esse negócio, deixa de ser criança, deixa de ser mimizento. Aqui não é o teu lugar. Você quer os seus direitos é no fórum da Barra Funda. Aqui o caminho é de cruz, aqui o caminho é de cruz, aqui o caminho é de renúncia, aqui o caminho é de renúncia. Pastor, eu estou entendendo, pastor, porque tem batismo com o Espírito Santo. Eu estou entendendo porque tem tanto demônio se manifestando. Os encontros há tanta libertação, a cura nas casas de paz, a libertação nas células. Por quê, pastor? Porque nós estamos aprendendo a ir para a cruz. Nós estamos aprendendo a seguir essa rota, a rota da cruz. Porque só através da cruz receberemos a autoridade para glorificar o Pai nessa terra. Diga para o seu irmão: se alegre nas injúrias. Diga: se alegre nas injúrias.
Ei, essa palavra é para gente adulta, não é para meninos espirituais. Pastor, é a primeira vez que eu estou aqui. Deus já te achou, Deus já te viu, Deus já te escolheu. Diga por quê, pastor? Porque crianças reclamam de tudo. Crianças transferem responsabilidades, culpas. Pessoas maduras assumem responsabilidade. Diga para o seu irmão, senhora, de você assumir a tua cruz. Eu vou ser teu amigo. Diga para ele assim: vá para a cruz depressa. Vá para a cruz depressa. Vai depressa. Você não pertence a esse mundo. Não, pastor, eu tenho que. Não, pastor, eu tenho que. É o mundo, pastor, é minhas coisas, pastor, é o que vai ser amanhã, pastor. O mundo nunca vai respeitar aquele que se submete ao mundo. O mundo só se submeterá e só respeitará aqueles que têm autoridade. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João 6. Versículo 37. Quantos estão entendendo, diga amém. Quantos estão entendendo, diga amém. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Escute uma coisa. Jesus vem dizendo: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. Nós não estamos aqui para fazer a nossa própria vontade. Tem pessoas que hoje estão obedecendo a Deus, vamos colocar num nível de 10%, e já mudou muita coisa. Tem pessoas que já estão obedecendo a Deus, vai em 20%, outros em 30%, outros 40%, outros 50%, outros 60%, outros 70%, outros 80%, outros 90%, outros 99%. Está faltando 1% para você ser arrebatado, para Deus olhar para você e diz: não, a terra não é digna dele. Eu vou levar para mim como eu levei Enoque. Escute isso. Mas preste atenção. Se você está obedecendo a Deus em 10%, já melhorou muita coisa. 20% já melhorou muita coisa. Você precisa fazer uma autoanálise. Qual é a porcentagem de obediência a Deus que eu estou vivendo? Será que eu estou obedecendo a Deus naquilo que me convém? Ou será que eu estou obedecendo a Deus naquilo que eu acho que eu tenho que obedecer? Porque obedecer a Deus segundo a nossa vontade é a mesma coisa que desobedecer. Nós precisamos entender que obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, é viver o que Jesus está dizendo. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Deus tem um plano para você. Deus tem uma história escrita para você. Eu e você não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Sem 1% de obediência a Deus, o que você vivia? Eu sei o que eu vivia sem obedecer a Deus.
Eu sei o que eu comecei a viver, obedecendo a Deus 10%, 20%, e foi aumentando. Obedecer a Deus, meu irmão, nos tira da rota de condenação. Fazer a nossa própria vontade já está nos dando um destino. O destino é a condenação eterna. Jesus vem nos ensinando: não façam a vontade de vocês, aprendam comigo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Diga assim: obedecer a Deus é reinar sobre a minha própria vontade. Eu não faço mais o que eu tenho vontade, eu faço aquilo que a Bíblia me autoriza a fazer. Então, antes de obedecer a Deus, eu vou precisar reinar sobre mim mesmo. Isso se chama fruto do Espírito, domínio próprio. Só através do Espírito Santo esse fruto é gerado. Fruto do Espírito, autogoverno, domínio próprio. É reinar sobre as suas próprias vontades. Meu Deus do céu. Tem gente que começou a treinar ontem. Eita glória. Vou falar. Começou a treinar antes de ontem. E já está feliz. E tem que ficar feliz. Porque está governando sobre a sua vontade. Meu Deus do céu. É difícil ou não é? É luta ou não é? É guerra ou não é? Porque a carne ela quer vencer. A carne ela quer tomar conta. Mas quando a pessoa diz: eu vou acordar de manhã, eu não vou comer mais 5 pães, eu não vou tomar mais chocolate, eu vou treinar, eu estou começando a governar sobre a minha carne, governar sobre a minha vontade. Quando a pessoa liga o computador, meu irmão, é terrível. Eu ligo o meu computador na minha sala, o computador é ungido, gente. Várias experiências com Deus ali naquela sala. E eu ligo o Google, aí aparece a aba do lado: notícias, Big Brother, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, e a carne tem interesse de você olhar essas coisas, sabia? A carne quer te distrair, ela quer te chamar a atenção, para você ver quem é que ficou com o menino, com menina no Big Brother. Aí apareceu uma notícia hoje ali para mim assim: os 10 galãs que não são galãs, né? É aquela notícia. Aí você fica curioso para ver, né? Fulano que separou de ciclano, você nem sabe quem é, mas fica curioso para ver. A carne quer levar a fazer a vontade da carne. Mas quando você está guiado no Espírito, meu irmão, você começa a governar. É autogoverno. Larga esse negócio. Não, pastor, é só para me ficar por dentro das notícias. Sai fora, meu irmão, você ainda está amando a carne. Pastor, é só um Big Brotherzinho. Não é não, meu irmão. Essa é uma máquina de pecado. Essa é um curso universitário para a libertinagem. Larga esse negócio. Ah, é isso, é aquilo, não tem nenhum probleminha. Tem sim. Me fala o que a sua carne sente quando você está assistindo. Me fala se você está sendo edificado, se a tua carne está morrendo ou se a tua carne está crescendo. Obedecer a Deus, meu irmão, é governar sobre as tuas vontades. Você não faz mais o que te dá na telha, você só faz aquilo que te edifica agora. Você só vê aquilo que te edifica, você só ouve aquilo que te edifica, você só toca naquilo que te edifica. Meu Deus, você só fala aquilo que te edifica. Uma coisa que eu vejo com os judeus: não tem pessimismo com o judeu, cara. O judeu só tem palavra de bênção. Os judeus que são de verdade mesmo, só tem confissão de bênção na boca deles. Você não vê eles declarando palavra negativa. E o brasileiro fala mais palavra negativa do que qualquer outra coisa. Tudo é não dá, não vai dar certo. Você dá uma ideia, não, tudo é, nada vai dar certo. Como uma pessoa quer viver coisas incríveis em Deus e só fala ao contrário? Diga assim: mentalidade de escravo. O escravo não tem pagamento. O escravo não tem férias. O escravo não tem folga.
O escravo não tem descanso. O escravo não tem lazer. Então, o escravo só tem a reclamar mesmo. Toda pessoa que ainda anda cativa numa mentalidade escrava, vive reclamando, não governa sobre aquilo que fala. Pode falar uma coisa: 90% das ações do diabo não são daquilo que nós fazemos, mas através daquilo que falamos. Meu Deus do céu. Aquilo que você fala é o que o diabo pega e fala: ele falou, então eu posso fazer. Ele declarou, então eu posso agir. Olha para o seu irmão e diga assim: chegou um novo tempo. Você não é desse mundo. Reine sobre as suas vontades. É tempo de reinar sobre as nossas vontades. Assim começaremos a obedecer a Deus. Eu sei o que é isso, cara. Eu sei o que é você falar: eu não vou fumar, e daqui a pouco está fumando. Eu sei o que é você falar: eu não vou beber, e quando vai ver, está bebendo. Eu sei o que é viver debaixo desse jugo de escravidão. Mas eu estou aqui para te dizer que não é isso que Deus tem para você. Teve uma pessoa que perguntou para mim: pastor, ô Jonatas, como você conseguiu viver isso, cara? No começo nem acreditava na gente. Aí até conversou comigo, veio até aqui na igreja, tirou foto, postou, falou que acreditava em mim, eu nem conheço. Porque assim, as pessoas de cara não vão acreditar, mas depois vai dizer: eu sempre te apoiei, sempre acreditei. Como que você fez para viver essa mudança, essa transformação? Eu disse: eu passei por um lugar chamado Peniel, lugar de encontro com Deus. Como assim? Aí eu mandei lá, dia 3, 4 e 5 de março. Primeira coisa que falou: e tem inscrição? Tem. E tem que pagar? Tem. Sabe o que é interessante? As pessoas querem viver o que você está vivendo, mas não querem pagar o preço que você pagou. A mentalidade religiosa. Tem, meu filho, porque você vai comer 3 dias, você vai dormir numa cama legal, você vai dentro de um ônibus. Você não quer que seja tudo de graça, né? De graça já vem a salvação. Agora, quer viver a transformação? É para aqueles que têm coragem, é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Pastor, eu não estou conseguindo governar sobre as minhas vontades, então eu te faço o convite, o encontro está aí. O encontro é o início. Para você que não está conseguindo governar suas vontades, para você que não conseguiu ainda vencer os vícios, vencer a depressão, vencer a síndrome do pânico, a crise de ansiedade, vencer o alcoolismo, eu não sei. O que você não venceu ainda, a dor, a ferida que está aberta, não consegui perdoar. Então o começo para você é Peniel, encontro com Deus. Aleluia. Esse é o começo, para você sair de lá começando a reinar sobre as suas vontades. Quantos estão entendendo? Diga amém. Quantos estão dispostos a caminhar nessa dimensão de obediência? Eu ia ler aqui, mas a Jaque já leu. E uma das outras coisas que nos impede a glorificar o Senhor, a manifestar a glória, a cumprir o nosso propósito, é a ansiedade. Estamos ansiosos pelas coisas deste mundo. E Jesus vem ensinando: não andeis ansiosos, nem por aquilo que haver de comer, nem de beber, nem de vestir. São todas coisas terrenas. E o Senhor vem dizendo para não andarmos ansiosos. Toda pessoa ansiosa anda em preocupação. E preocupação é se preocupar antecipadamente por algo que nem aconteceu ainda, ou talvez nem vai acontecer. Abre aí para mim, por favor, Mateus 6. Chacoalha esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: você não é daqui.
Versículo 33. Vamos comigo, Emerson? Você está fazendo o pessoal dormir hoje. Ele está na unção. Oh, eu creio que a qualquer momento, a qualquer hora Ele vem. Aleluia, quem crê? Mateus 6,33 diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Uma das coisas que nos impedem de viver como filhos de Deus e manifestar a glória dos filhos é a preocupação, é a ansiedade. Se você é filho, se você entende que é filho, se você receber essa paternidade, leia Mateus 6. Pastor, é todo dia uma preocupação. Então todo dia leia essa palavra, até que você não se preocupe mais. Todo dia leia essa palavra, até que não tenha mais ansiedade. Posso falar uma coisa? Meu Deus do céu, pega a palavra, comece a ler e vai para o Parque do Carmo. Porque você vai ler e vai olhando para as árvores, vai olhando para as aves, vai olhando para os lírios. Você vai olhando para cada coisa que o Senhor cuida, para cada coisa que o Senhor sustenta. E no final Jesus diz assim: ei, se Deus cuida de toda a criação, quanto mais vocês, homens. Uma outra coisa que atrapalha é a necessidade de ser, de querer ser notado, de querer ser ovacionado, admirado, aplaudido. Não, você já é, meu irmão, já tem glória de Deus dentro de você. As pessoas ficam correndo atrás de querer a aprovação das outras. Fica, não, eu preciso fazer isso para que os outros vejam. Eu preciso casar para que a família veja, para que o irmão da célula veja. Eu preciso ganhar mais para comprar aquele carro para que as pessoas vejam. Eu preciso fazer. Não, você não precisa. Tudo que você precisa já está dentro de você. Quando você entender isso, automaticamente tudo aquilo que o Senhor tem para você cumprir o teu propósito começará a vir às tuas mãos. Ei, meu Deus, vou falar algo que talvez alguém não goste, mas talvez você está lutando tanto para casar e se Deus quer que você fique solteiro? Eu queria casar de qualquer jeito, meu irmão. André, você não foi Jesus, mas trouxe um caminho no meu deserto. No dia que eu falei, não quero mais casar também, vou ser celibato. Pronto, vou viajar fazendo a obra missionário. Não vou ser nazireu porque eu não acredito nos nazireu desses dias. Nazireu que não corta o cabelo, mas faz tatuagem, para mim tem alguma coisa errada. Deixa para lá, isso é um outro assunto. Não sou santificado, purificado, fazendo aquilo que o mundo faz, então não é nazireu, deixa para lá. Falei, vou ser solteiro. Rapidinho, Deus falou, agora eu vou fazer aquilo que Ele não quer que eu faça. Quando eu falei, vou ser solteiro, Deus falou, vou te dar uma mulher. Deus não vai fazer a tua vontade. Desista de querer colocar Deus nos seus planos. Deus já tem planos maravilhosos para você. Deus não vai ceder os meus e os teus caprichos. Ele quer que você entre no plano dele. Quem está entendendo, diga amém. Porque Romanos 8,19, abre aí. Diz assim:
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação está aguardando que os filhos de Deus se revelem para restaurar aquilo que foi danificado. Só os filhos de Deus podem trazer a restauração que a criação necessita. Só os filhos de Deus podem revelar o Pai para esse mundo órfão, para esse mundo perdido. Toda a criação está aguardando a sua manifestação. Só que isso não vai acontecer se nós estivermos preocupados com as coisas dessa terra, todos os dias, em todo o tempo, em toda hora. Não! Você não é daqui. O seu propósito é muito maior. O seu propósito é muito melhor. O que você tem para viver é muito mais poderoso do que você imagina. Mas só é possível viver isso andando na presença, vivendo com a presença, carregando a presença. Às vezes a pastora Andressa fala algo, ela fala: não é possível, a gente vive numa bolha. Que bolha maravilhosa, gente. Porque está acontecendo várias coisas no mundo, de um lado do outro. Fiquei sabendo esses dias que os adolescentes estão provocando os outros adolescentes a entrar na homossexualidade. E aquele que não se torna bissexual é estranho. Nas escolas é moda agora. O careta é aquele que não experimenta do mesmo sexo. O careta é aquele que não aceita a bissexualidade ou essa ideologia maligna. Eu falei: gente, eu nunca imaginei isso. Minha irmã foi perguntar para um menino de 10, 11 anos, 12 anos. Falou: como que está na escola? Toma cuidado com as meninas. Ele falou assim: não tem menina na escola querendo ficar com o menino, porque as meninas só querem ficar com as meninas. Eu falei assim, quando eu vi isso, eu falei: que mundo a gente está vivendo? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Nós não vivemos nesse mundo, gente. Os nossos filhos estão aprendendo de forma correta. O filho do Vinícius da Jennifer estava orando de madrugada, tendo experiência com Deus, trazendo experiência para a família. Os seus filhos não vieram a esse mundo para viver aquilo que o mundo quer que eles vivam. Nós estamos aqui para manifestar a glória dos filhos de Deus. Nós estamos aqui para viver uma vida no Espírito e para manifestar o Pai, a glória do Pai. Sabe o que é isso? Você anda em uma bolha mesmo, você vive em uma bolha mesmo, coberta pelo Espírito, regida pelo Espírito. O mundo está falando para você fazer várias coisas e você não está nem ouvindo o mundo. Você sabe para onde está indo, você sabe o que você foi chamado para viver, você sabe que você tem um destino, você sabe que Deus te chamou para algo muito poderoso. Essa bolha se chama vida no Espírito. Vida no Espírito. E a criação está desesperada para ver alguém dizendo: não aceite essa depressão, não aceite isso na tua casa, não aceite as drogas, não aceite os vícios, não aceite isso, não aceite. A criação está aguardando alguém se levantar e dizer: eu conheço alguém que pode mudar essa situação, eu conheço alguém que pode acabar com essa mentira. Mas se nós não andarmos na presença, nós já vamos achar que tudo é normal. Eu estou pregando e algumas pessoas já estão achando que eu estou falando o que não deveria falar. Por quê? Porque a mentalidade já está sendo corrompida por esse sistema maligno.
Nós não podemos aceitar que aquilo que é abominável aos olhos de Deus se torne comum, se torne normal. Nós não podemos aceitar essas aberrações malignas que estão surgindo aí. Leis que estão querendo dizer que agora relacionamento de adulto com criança não é mais crime. Isso é uma aberração, isso não é normal. Atores globais daquela novela que você assiste e sustenta esses monstros foram presos com arquivos de pedofilia. Homens pedófilos, homens estrupadores de menores. Nós não vamos aceitar isso. Ainda há uma voz profética: não é normal, não é normal, não é normal, nunca será normal, nunca será normal. Nós não podemos ser distraídos por esse mundo e ficar pensando nas coisas dessa terra, sendo que a criação está aguardando a sua manifestação. Pastor, qual é o seu comportamento diante de alguém que se relaciona com pessoas do mesmo sexo? Eu amo eles, eu abraço eles, visito o que for preciso para revelar o amor de Cristo. Mas eu não vou dizer que concordo. Eu não posso dizer que está tudo bem. Eu já cuidei de homens assim. Ele dizia para mim: pastor, você não tem ideia, eu gosto de homem, não vai dar, não vai dar. Eu falei: não vai dar o quê, filho? Eu gosto de homem. Eu falei: o problema é teu, pior que se fosse eu que gostasse. E agora? Vou continuar te buscando para ir para a célula. Vou continuar comendo a comunhão depois da célula com você. Vou continuar te incentivando, porque essa obra não sou eu que faço. Essa obra é o Espírito Santo que faz. Você e eu não podemos parar de esbanjar amor sobre essas vidas. Mas amar não é concordar. Mas eu não vou parar, eu acho que eu não consigo. Não tem problema, eu não concordo, mas não é por causa disso que eu vou deixar de te amar. É assim que se revela a glória dos filhos. Essa criação está aguardando o teu posicionamento. Se você viver conduzido pelo Espírito, você de fato viverá manifestando a glória de Deus. Não tem outra forma, meu irmão, se não for através do Espírito de Deus, se não for vivendo uma vida no Espírito. Chacoalha seu irmão aí, diga para ele: intensifica no seu relacionamento com Deus. Diga para ele: intensifica nesses dias, aumenta o nível. Se era 10 minutos, tem que ser 20. Se era 20, tem que ser 40. Se é 40, tem que ser 80. Se era 1 hora, tem que ser 2 horas. Intensifica o seu tempo com Deus. Intensifica o seu nível de relacionamento com Deus. Todo homem que diz é normal que o mundo está vivendo, já não se relaciona mais com Deus. Todo homem que concorda com aquilo que o mundo está pregando, já parou de se relacionar com Deus há muito tempo. Só tem uma forma de cumprirmos o nosso papel nessa terra, porque você não é daqui. Eu quero te lembrar, você não é daqui. Você está aqui para cumprir um propósito. Só há uma maneira: andando numa vida em espírito, na presença de Deus. Abraão entendeu isso. Abraão andou com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus. Jacó errou, mas quando teve um encontro com Deus, se tornou Israel. E nunca mais deixou de andar na presença de Deus. Toda vez ele dizia: cujo Deus eu vivo em sua presença. Nós precisamos entender isso. Não tem como cumprir o nosso
propósito nessa terra e o plano de Deus para a nossa vida, se não tivermos uma vida de relacionamento com o Senhor. Você pode vir para a igreja todos os cultos durante 40 anos, meu irmão, mas se você não se relacionar com Deus, você não vai entender o seu propósito, porque só Ele vai poder revelar o propósito para o qual você nasceu. Só Ele vai revelar a tua missão. Moisés entendeu isso. Quando o Senhor falou que ia enviar um anjo, ele falou: não. Se o Senhor não for, eu não vou. Alguém precisa entender isso. Se o Senhor não for, eu não vou, Senhor. Eu não vou sair daqui. Essa é a minha oração há 14 anos. Se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver, eu não quero estar. Se o Senhor não fazer, eu não quero fazer nada, Senhor. Andar fora dessa presença é andar perigosamente. Deus te chamou para caminhar nessa dimensão, meu irmão. Acordar com Ele, passar o dia com Ele. O que você fizer para a glória dEle. O relacionamento com o cônjuge é para a glória dEle. Com os filhos é para a glória dEle. No trabalho é para a glória dEle. Na igreja é para a glória dEle. Ele te chamou para viver uma vida que glorifique a Ele. Davi entendeu isso quando ele errou e Natan revela o pecado dele. Ele vai orar e ele diz: Senhor, só uma coisa eu te peço, não retira de mim o teu espírito. Nós estamos vivendo em dias, e como foi ministrado aqui, as pessoas estão querendo os presentes de Deus, mas não estão querendo a presença de Deus. Hoje eu entrei em crise, cara, porque eu estava com uma pregação, um sermão preparado, e Deus desconstruiu tudo. Ele disse para mim: não é isso que eu quero que você pregue hoje. O nosso destino é o céu. A nossa origem é o céu. Eu não vou pregar mais nesse púlpito palavras que dão a entender que você vai ter as coisas dessa terra e vai valorizar elas mais do que a presença de Deus. A chave da casa própria é em outro lugar. É lá na minha casa, minha vida. A chave do carro zero é em outro lugar. É lá no baú da felicidade, se ainda tem. Aqui é lugar de você ir para a cruz, mas viver todos os planos que Deus tem para você nessa terra, ao ponto de você olhar e dizer: Senhor, ainda que o Senhor me tire todos os presentes, só uma coisa que o Senhor não pode tirar: a tua presença. Só não retira de mim o teu Espírito. Quantos estão decididos a amar a presença mais do que qualquer outra coisa? Não tem como vivermos uma vida que glorifica ao Senhor sem vivermos uma vida cheia do Espírito Santo. Posso te dar um conselho? Toda vez que você acordar, já peça para o Espírito Santo: me enche, Senhor. Ao acordar, que esse dia eu possa viver cheio da tua presença. Essa é a minha oração durante 14 anos. Controla o meu falar, controla o meu agir, controla o meu pensar, controla o meu olhar, controla o meu falar, Senhor. Espírito Santo, governa sobre a minha vida. Eu quero viver uma vida cheia, mais um dia cheio da tua presença, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo eu não consigo. Tem pessoas que buscam tantas coisas. Em primeiro lugar, precisa buscar o Espírito Santo. Diga para o seu irmão assim: você pode cuidar de muitas coisas, mas em primeiro lugar, cuide para que você esteja cheio do Espírito Santo. Charles Spurgeon diz o seguinte:
É mais fácil acreditar que um leão pode se tornar um vegetariano do que acreditar que um cristão pode viver uma vida de êxito sem a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você vai fazer o que você quiser. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir governar sobre as suas vontades. Pastor, onde isso está na Bíblia? Eu quero usar um exemplo aqui, que quando o Senhor me falou hoje de tarde ali em cima, o meu coração se incendiou. Atos 7, e nós já acabamos. Atos 7. Vamos, Emerson. Rocô toroloco e cheque torolobás. Reque terereco choroloco sorolobás. Atos 7:54 diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Preste atenção nesse versículo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Estevão, em meio a um apedrejamento, ele não para de pregar, sabendo que estava sentenciado à morte. Ele se posiciona, ele continua pregando, porque a Bíblia diz que Estevão estava cheio. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nos leva a não ter medo da morte. Hoje há um convite da parte do Eterno. Hoje o Senhor nos convida a andar na sua presença, a desejar a sua presença, a amar a sua presença acima de todas as coisas. Essa presença gloriosa que nos faz tão bem. Eu não sei que tópico da tua lista de prioridade estava a presença de Deus. Eu não sei como você aprendeu a buscar a Deus. Eu não sei como você aprendeu a viver uma vida dentro do que é ser um cristão. Mas hoje há um convite, uma convocação da parte do Eterno. Você precisa tirar todas as coisas que estão no lugar de prioridade, que era para ser do Espírito Santo. Quantos querem viver isso? Quantos estão dispostos a viver isso? E dizer: Senhor, eu quero a tua presença, eu amo a tua presença, eu desejo a tua presença mais do que tudo. Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e glorificamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé.
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você precisa buscar conquistar aquilo que também você foi conquistado para viver em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 17 diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Chacoalha seu irmão aí, chacoalha até você irritar ele. Presença gloriosa que me faz tão bem. Diga para ele assim: qual é o exemplo que você tem dado? Hoje você pode chegar para a tua família e dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Se alguém te imitar hoje, vai agradar a Deus ou vai agradar o mundo? Se alguém te imitar hoje, essa pessoa vai buscar mais a sua própria justiça ou viver a justiça de Deus? Paulo está dizendo, verso 17: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pastor, é possível? Tem gente aqui dentro que é inimigo da cruz de Cristo. Tem gente que já ouviu 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas ainda vivem como inimigos de Cristo. É só você ver o exemplo, se estão vivendo a palavra, ou se estão vivendo ao contrário da palavra. Se estão vivendo a palavra, ou se estão criticando a palavra. Paulo está dizendo: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, ou seja, fazem a sua própria vontade, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Vamos, grupo de louvor. A sua pátria não é terrena, a nossa pátria não é terrena. Aqueles que decidiram viver segundo as suas vontades serão levados à perdição. A glória deles está naquilo que eles deviam se envergonhar. A glória deles está naquilo que eles deveriam ter vergonha. O Deus deles é o próprio ventre. Ou seja, estabeleceram para si mesmo ser o seu próprio Deus. Eu e você não fomos criados para ser deuses de nós mesmos. Eles têm prazer nas coisas deste mundo, eles têm prazer nas coisas terrenas, mas
A nossa pátria, ela é celestial. Diz: a nossa pátria é os céus.